boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais uma live. A semana passada não as tivemos por imprevisto, mas aqui já mais uma vez trazendo aqui o assunto, qual tema? Comportamento errante. A gente vai falar de comportamento errante. O que é um comportamento errante? Um comportamento de outra pessoa que faz com que nós tenhamos atitudes desagradáveis, emoções desagradáveis, sentimentos desagradáveis. Como assim atitudes e sentimentos desagradáveis, Soninha? Muitas vezes uma pessoa em torno da gente, ela tem um comportamento que foge muito daquilo que se espera. Então, como assim? Nós temos um comportamento social, um verniz social, que nós agimos de forma a ser totalmente aceitável pela sociedade. Então, nós procuramos ser educados, gentis, nós procuramos fazer uma atitude de amor, de carinho. Terça-feira eu fiz um comentário num outro grupo que eu era uma motorista light, uma motorista paz e amor, uma motorista de harmonia mesmo, vou tranquila, não me preocupo com isso, procuro não sair em cima da hora para não ficar agitado, fico tensa quando estou em cima da hora para não ficar agitada no trânsito. E aí uma das pessoas que estava ouvindo falou, tá vendo, amor? Ela é um motorista paz e amor, né? Você está precisando ser um motorista paz e amor também. E ele caiu na risada, foi um pouco difícil eu conseguir ser um motorista paz e amor. Então, nós temos um comportamento aceitável para a sociedade, porque a sociedade, nós temos alguns receios, nós temos algum medo, nós temos medo de ser agressivo com uma pessoa, e essa pessoa revidar essa agressividade de uma maneira que nos machuca, de uma maneira que nos fere. Ou hoje, após pandemia, o nível de estresse é muito alto, as pessoas estão intolerantes, estão agressivas, estão irracionais às vezes. Nós somos bastante irracionais nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós agimos mais pelo instinto do que pela razão. Mas esta agressividade, esse campo agressivo, ele aumentou bastante pós-pandemia. E aos poucos e muito lentamente é que estamos tomando um direcionamento novo, uma atitude nova, procurando ser o mais equilibrado possível. Lembrando que não existe equilíbrio perfeito, então nós sempre vamos oscilar. Por que que nós vamos oscilar? Porque nós temos emoções, nós temos uma psique e essa psique ela é regida por emoções, e essas emoções são regidas pelo inconsciente. Então, nós não temos assim consciência de muitas das nossas atitudes. E nós não podemos controlar as nossas emoções. Nós controlamos a resposta que vamos dar à emoção. Tem pessoas que não controlam. Tem uma grande quantidade de pessoas que não controlam essa resposta. Então, estou usando uma régua aqui de parâmetro e nós oscilamos. Nós oscilamos. No que nós oscilamos? No nosso estresse, no nosso neuroticismo, no nosso o neuroticismo vem de neurônio. Então você tem, eu não sou neurótico. Todos nós temos neuroticismo, ele vem de neurônio, ele vem de uma categoria, de um sentimento, de uma emoção chamada medo. Medo do quê?
Medo daquilo que a gente não conhece, medo do desconhecido, medo da ação do outro. Lembra que eu estou falando da ação do outro? Então, nós temos medo da ação do outro. E nós tentamos manter esse equilíbrio com o quê? Com uma estabilidade emocional. Como é que nós vamos manter isso? Nós vamos oscilar, não há meio de nós não oscilarmos. Nós não somos uma linha reta. Aliás, eu gosto sempre de brincar que as máquinas, quando ela coloca uma linha reta para a gente, é só quando nós estamos mortos. Então, o coração fez uma linha reta, a pessoa morreu. O que que nós vamos ser? Nós vamos sempre oscilar, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa oscilação é o nosso equilíbrio. O que que nós não podemos fazer é isso aqui. Então, num momento, num dado momento, nós estamos raivosos e depois nós agimos dentro dessa atitude agressiva, antipática, ostensiva, e aí nós queremos que a outra pessoa tenha um sorriso maravilhoso para conosco. Nós hostilizamos a outra pessoa e nós queremos que a pessoa seja paz e amor conosco. Isso não vai acontecer. Se eu estiver hostilizando lá na sociedade, eu vou ter uma resposta social hostilizadora também. Quando nós fazemos isto, nós vamos receber. Então, nós temos o que a gente chama aí de verniz da sociedade. Então, o que é o verniz da sociedade? Eu vou me comportar o melhor possível para ter uma resposta o melhor possível. O que acontece conosco? Que quando nós estamos com as pessoas que nós conhecemos, ou achamos que conhecemos, aí o nosso verniz social vai por água abaixo. Nós nos achamos no direito de sermos agressivos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Onde que nós vamos ver essa agressividade da outra pessoa para com aqueles que conhecemos? Mais em rodas de amigos. Ah, mas ele é meu amigo. Não entendo por que que ele está bravo comigo. Ele é meu amigo, por que que ele está agindo assim? Escuta, ele é seu amigo. Tudo bem, perfeito, mas o que você fez para ele? Para que ele fique dessa maneira melindrado, sentido. Eu não fiz nada. Quando a pessoa tem essa atitude de que ela não fez nada, essa pessoa ela só consegue ver o lado dela, a versão dela da história. Eu sempre falo para vocês, toda a história tem dois lados e mais um. O lado de um, o lado do outro e os fatos reais da situação. Quando a pessoa tem essa atitude agressiva com o amigo, ela vai perdendo amigos. Vocês conhecem pessoas que vão perdendo amigos? E vai perdendo amigos, e vai perdendo amigos. E aí o outro é que é culpado. O outro é que é responsável. Imagina, eu não fiz nada. A outra pessoa é que fez tudo. Então, esse comportamento, eu chamo esse comportamento de um comportamento errante. Por que que ele é errante? Porque ele não se coloca, ele não se posiciona na figura do outro, lembrando que empatia não é você se colocar no lugar do outro, isso é impossível. O nosso cérebro só consegue pensar e agir para você. Ele não consegue pensar e agir para a outra pessoa. Ah, eu vou pensar e agir para o Antônio José.
Eu não consigo pensar e agir. Uma ação, uma atitude da outra pessoa, o Antônio José vai ter uma atitude, a Soninha vai ter uma outra atitude. Não vai ser igual, apesar da ação da outra pessoa ser a mesma. Cada um vai ver de uma maneira, vai sentir de uma maneira. Mas o que que acontece? Acontece o seguinte, que nós podemos nos posicionar por comparação. Poxa vida, isto que a pessoa está fazendo, eu já vivi numa outra situação, eu já senti isso na pele. Então, quando uma pessoa chega e diz para a gente assim: nossa, eu estou muito triste, acabei de saber de um diagnóstico da minha saúde, eu não estou bem. Vamos fazer de conta que o diagnóstico é de um câncer. As pessoas não gostam muito disso, mas vamos fazer de conta que é isso. E a gente já passou por isso. Ou é um diagnóstico de coração, válvula, e a gente já passou por isso. E aí a gente pensa assim: puxa, quando eu tive esse diagnóstico, quando eu passei por isso, eu senti isto e isto. Deixa eu me solidarizar com a outra pessoa. Daí, o que que acontece? Nós vamos ter uma atitude amena, nós vamos ter uma atitude colhedora, nós vamos acolher esta pessoa, porque nós já sentimos na nossa pele e aquilo foi um sofrimento para nós. Então, quando isto acontece conosco, o que que nós conseguimos sentir o sofrimento da outra pessoa. E aí a gente fala assim: puxa vida, eu vou ser gentil, eu vou ser amoroso, eu não vou hostilizar essa pessoa, porque naquele momento eu queria que alguém tivesse feito isso comigo. E nós fazemos com aquela pessoa exatamente aquilo que nós gostaríamos que alguém tivesse feito e não foi feito. Então, isto é a empatia. Então, a empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque isto é impossível. Nosso cérebro é individualista nas suas ações de emoções e de reações. Agora, quando a pessoa tem um comportamento errante, é disso que eu estou falando, viu, Antônio? Quando a pessoa tem um comportamento errante, ela não consegue fazer essa empatia. Ela não consegue entender que a outra pessoa sofre, mesmo que ela também já sofreu algo semelhante. Quando foi a minha vez, ninguém foi simpático comigo, por que que eu tenho que ser simpática com ela? Vocês estão sentindo esse lado egoístico, esse lado de a sardinha e o peixe, a Lia fala assim, tirar a brasa com a unha, com a mão do outro, né? Tá sentindo isso, a mão do gato, né? Então, tirar, tá sentindo essa situação egoística? A- Às vezes aquela pessoa recebeu todos os apoios do mundo, mas ela é incapaz de reconhecer. Esta é o comportamento errante. Tem mais coisas ainda, não é só isso. Não é só a empatia, não. Ela chega num local, num grupo de amigos ou um encontro de família, o lugar que nós mais vamos ver a hostilidade, a agressividade, a ação negativa no encontro de família. A família se reúne e a pessoa vai agir dessa maneira. Ou então um grupo de amigos, a pessoa vai agir de uma maneira onde todos se sentem incomodados. É como se você tivesse errado. É como se você tivesse cometido um erro. A pessoa tem essa capacidade de fazer você sentir-se errado, equivocado, e e você não sabe muito bem o que fazer. Isso também é um comportamento errante. Nós vamos encontrar muito isto
na parceria, no companheiro, marido, mulher, quando um dos companheiros tem esse lado muito egoístico, muito narciso, muito voltado para ele mesmo. E ele vai dizer coisas do tipo assim: "Ah, tinha que dar certo também, né? Quem é que colocou a mãozinha lá para resolver?" Ah lá, você entendeu? Tinha que dar certo. E aí você fica assim, poxa vida, mas eu carreguei todo o piano, a pessoa só fez a música, o toque do dó no teclado e assumiu toda a autoria da situação. O que que acontece quando você tem um relacionamento assim de marido e mulher, de companheiros, de filho, de namorado? Como que você se sente? Você sente um incômodo. É como se eu gosto de uma expressão de uma amiga minha, pisando em ovos o tempo todo. Você não sabe se você é entre irmãos, isso mesmo, Haruko, entre irmãos. Você não sabe se pode agir ou não daquela forma. Você, essa sensação desagradável do comportamento da outra pessoa, quando nós estamos lá na sociedade, lá no supermercado, a pessoa entrou, furou fila, na loja, você está uma hora esperando a sua vez no caixa, a pessoa chega e vai entrando, eu sou preferencial, eu sou isso, ou então gruda numa pessoa e começa a conversar e passa. Você sente-se fragilizado. Você se sente fragilizado. E aí você diz: ah, mas é um desconhecido mesmo, tudo bem. O problema é quando é seu esposo, quando é a sua esposa, é quando é o seu irmão, quando é seu pai, quando é sua mãe, quando é seu vizinho. Você não sabe como agir. E se você coloca, ou se você tenta colocar a pessoa numa posição diferente, algumas pessoas dizem assim, colocar ela no devido lugar. O comportamento errante está o tempo todo colocando você no devido lugar. Você não consegue fazer aquela atitude agressiva de colocar a pessoa no lugar dela. Quando você tenta explicar, olha, dessa maneira não é legal, eu não gosto, você é agredida verbalmente dentro de casa. A Lia, né, tá balançando a cabeça lá porque viveu isso aí por muito tempo. E aí a colocação mais bonita que ela ouvia, ou a menos a menos desagradável, é: você é uma burra. E às vezes a gente escuta isso de pai, às vezes a gente escuta isso de mãe, às vezes a gente escuta isso de irmãos, de companheiros, de namorados, de que está se conhecendo. Por isso que eu sempre brinco: cuidado com o comportamento errante. Quando você está conhecendo uma pessoa, faça o favor de não esconder demais o seu bastidor. Carlos gosta dessa. Coloca um pouquinho do seu bastidor à mostra também, porque senão você está cometendo um engodo. Você está vendendo você está vendendo um produto falso. Você não está vendendo um produto original. Você está dizendo que você é maravilhoso ou maravilhosa, mas você é maravilhoso e maravilhosa naquele período de conquista. Você não é maravilhoso e não é maravilhosa no seu dia a dia. Você tem, eu escutei isso, a vida, por isso que sua vida não vai para frente. E a vida da pessoa que me falou é um drama. Exato. Sim, a pessoa que tem o comportamento errante, ela é cheia de dar opinião na nossa vida. Eu vou te dar uma ideia, viu, Célia? Sabia que você é muito passiva, que você não fala nada, e quando você fala, você só fala as coisas erradas, né? Você só abre a boca na hora errada, e você fica assim, gente.
Pelo amor de Deus, o que que eu não sou nada, eu não tenho neurônios batendo ali, o tico e o teco, como o Antônio José gosta de dizer, o tico e o teco não bate lé com cré. Então, eu tenho neurônios, eu tenho inteligência, eu tenho uma inteligência emocional, eu tenho um equilíbrio, mas eu vivo numa faixa de medo. E quando eu vivo numa faixa de medo, eu começo a me autodepreciar. Eu acho que eu sou burra mesmo. Acho que eu não sou tão inteligente. Eu acho que eu faço tudo errado. Eu acho que eu não mereço isto. Vou usar como referência uma situação da Lia, de muito tempo atrás, que ela não se olhava no espelho, ela não parava para olhar numa vitrine e onde tinha espelho ela passava reto o mais rápido possível. Quantas pessoas fazem isto? Ela não consegue se olhar no espelho, ela não consegue se apreciar, ela não consegue. Ela olha para o espelho e ela não vê uma pessoa bonita, ela não se reconhece. E aí ela olha para o espelho e diz assim: ah, fulano que é bonito, e isso que é não sei o quê, tá sempre de cabeça baixa, tá sempre olhando para o chão, ela não consegue andar com o queixo. Uma vez eu disse para ela, Lia, pelo amor de Deus, anda com o queixo em 45. Tá certo que a gente tem que olhar no chão para não tropeçar e não cair, mas também só olhar para o chão, ninguém merece uma coisa dessa. Sabe? Não é só olhar a lama, não é só olhar o buraco, nós temos que, não é só olhar as raízes da árvore, não é só olhar o lixo que está no chão, nós temos que olhar as pessoas, nós temos que ver as pessoas, nós precisamos olhar as vitrines, nós precisamos idealizar, nós precisamos olhar para uma roupa bonita e falar: nossa, acho que isso ficaria muito bonito em mim. Olhar para o espelho e falar: nossa, sabia que você é uma pessoa muito bonita, muito inteligente? Ai, não, eu nunca falei isso, eu não posso falar isso. Como é que eu quero ser amado? Eu vivo uma atitude, um relacionamento tão errante que eu não sei como que eu quero ser amado, eu não sei dos meus sentimentos, eu não posso dançar essa música, eu não posso ouvir essa música, eu não posso escolher um restaurante, eu não posso escolher uma comida, eu não posso ter gostos, eu não posso. Outro dia uma pessoa me disse uma coisa assim, que eu falei: ai meu Deus, ainda bem que não foi para mim, porque se fosse para mim, a pessoa brigou com a outra pessoa assim. Você percebeu que o que você está fazendo, você está quebrando a etiqueta? Eles estavam num restaurante e você sabe que quando você vai num restaurante muito chique, eu nunca fui. Eu acho que eu preciso ir num restaurante muito chique. Esses restaurantes onde você não sabe para que serve aqueles milhares de talheres que estão ao seu lado. Olha, lembra que eu sempre falo que a gente precisa experimentar tudo. E a pessoa disse assim: você sabe que você está quebrando a etiqueta? E a pessoa falou: por quê? Ela falou assim: porque você não pode fazer isso. Por que que eu não posso fazer isso? Então, virou uma briga silenciosa. Vocês já ouviram uma briga silenciosa? Eu vou fazer uma live inteirinha sobre uma briga silenciosa. Ai, Ivone baixando a cabeça. A pessoa falou, e a Lia fazendo a mesma coisa. A pessoa falou tanta coisa baixinho no ouvido que a pessoa foi perdendo a cor, foi perdendo, não conseguia mais falar. Então, uma briga silenciosa. A pessoa falou tão baixinho que ninguém ouviu. E aí ela me comentou assim, ela falou assim: nossa, Sônia, eu estou muito triste. Você está muito triste, eu estou, porque aconteceu isto, e tá certo que eu não conheço as regras, mas eu avisei antes que não conhecia as regras. Hoje ela não está na live. Ela falou: eu avisei antes que eu não conhecia as regras, e a pessoa tinha se comprometido, e é uma amiga, tá? E a pessoa tinha se comprometido a dizer as coisas certas para ela. A pessoa não disse as coisas certas, a pessoa foi agressiva, hostilizou na frente das outras amigas, e isso porque fazia uns 20 dias que elas estavam organizando o bendito do almoço. Ela está chateada a semana inteira.
Ela falou assim, hoje ela me mandou mensagem, Soninha, eu não vou entrar na live não, porque eu ainda não estou bem. Eu falei, tá certo, amanhã a gente conversa, pode ficar tranquilo. Amanhã é o dia do atendimento. Então, ó, o Toninho está falando, todos nós temos o pacote fechado, já eu falo desse pacote fechado. Então, isso é muito desagradável quando a pessoa faz isso. E aí eu brinquei com ela, falei, nossa, ainda bem que a pessoa não falou isso para mim, porque se falasse para minha filha, eu faço o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser, eu só posso lidar com aquilo que eu sei. Eu não posso lidar com aquilo que eu não sei. Ou você se coloca na posição de ensinar, ou você cala a boca. E aí sim, aí eu ia fazer uma briga e um escândalo. Então, há muitas pessoas que não sabem fazer isso. Agora eu vou falar da Célia. Né? A Lia não conseguia olhar para o espelho, não conseguia olhar para uma vitrine, não conseguia andar com a cabeça, com o queixo em 45. Foi para ela assim: você tem que olhar para as pessoas, só olhar para o chão. Não, eu estou com pressa, Sônia. Não, eu não posso. E eu tenho que fazer todas essas coisas. Eu não posso parar, eu não posso sentar, eu não posso tomar um sorvete, eu não posso fazer um lanche. Ah, mas pelo amor de Deus. Por que você não pode? Você sabe que a maioria das pessoas que vivem assim, ela não tem ideia que ela está num regime de escravidão. E caso ninguém explicou para vocês, a escravidão já terminou faz um tempo. Pelo menos já foi assinado que ninguém pode ser escravo um do outro. E a Célia? Todo mundo quer que ela faça as coisas, mas ela não pode falar assim: eu não quero ir no carro grande, eu quero ir no carro pequeno, porque o carro grande me dá nos nervos, eu entro em pavor. Não pode. Por quê? Por que não pode? Por que ela não pode ter gosto? Por que só o outro pode ter essa mesma atitude? Por que ela não pode ter uma vontade? Por que ela não pode ter um desejo? Por que ela não pode dizer que um carro grande causa-lhe medo? Que ela fica insegura. Ah, mas já dirige há 30 anos, há 40 anos, e daí? Eu não tenho medo, você não tem medo. Eu costumo brincar, eu tenho medo, vós têm medo, eles têm medo, todos nós teremos medo e nós vamos ter medo. O medo é uma emoção que nos coloca em estado de alerta. Nós temos um dispositivo dentro de nós chamado assim, módulo de sobrevivência. Nós fomos criados para sobreviver. O nosso cérebro só tem duas funções, eu já falei isso várias vezes. A principal função dele é sobrevivência. Ele vai fazer qualquer coisa para você sobreviver, inclusive te matar, sabia? Por quê? Porque ele está ali para você sobreviver. E aí você tem o medo de uma situação, ele vai te paralisar. Por isso que, por que ele pode te matar? Você já imaginou se você paralisa no meio de uma rodovia? Você vai ter medo, é isso? Sabe? Você vai ter medo, nós vamos ter medo, não tem jeito de não ter medo. Sempre vai ocorrer uma situação que vai nos colocar em alerta. E eu posso optar pela melhor segurança. Eu comecei essa live dizendo que eu procuro não sair atrasado, porque eu entro em pânico. Por quê? Porque eu sou uma motorista tranquila, eu sou uma motorista paz e amor. Eu sou uma motorista que, se a pessoa pedir a licença para passar, ele vai passar. E se o outro pedir, também, porque ele deve estar com pressa e eu não. Mas as pessoas às vezes não compreendem isso. Outros pegam a multa na Bandeirante, né, minha filhota? Por quê? Porque tem tanta pressa que pega a multa, né? Então, é aquelas coisas. Então, a gente precisa entender e respeitar o outro. Nós não podemos ter comportamento errante, principalmente com as pessoas que nós amamos. O pacote fechado que o Toninho falou, gente, o que é o pacote fechado? Nós sempre vamos fazer o melhor marketing do mundo com relação à nossa pessoa. O Antônio Carlos, não o Antônio José, costuma brincar o seguinte, assim, ele brinca muito com o Antônio José assim.
Ai, irmão, eu não vi as letras miúdas quando eu assinei esse contrato de ajudar a cuidar de mim. Então, o que que é isso? É uma brincadeira? É uma brincadeira. Mas é uma realidade, é uma brincadeira dentro da realidade. Nós sempre vamos ter sombras. Nós somos sombra e luz, nós não somos sol do meio-dia que não projeta sombra. Então, nós vamos ter, teremos coisas que nos faz mal, teremos coisa que tem medo, vamos comer, sabe aquela situação assim? Eu comendo uma coisa que me dá dor de estômago para ver se desta vez não vai doer. Sabe esse tipo de coisa, né, Célia? A Zélia diz que não. Ó, ó, gente, eu ganhei chocolate divino a 37%, então ele tem um pouquinho de açúcar. Eu vou comer, vai dar uma enxaqueca? Vai, mas eu vou comer. Por quê? Porque tem um pouquinho de açúcar. Ah, mas tem o divino 70%. Esse não dá, não tem açúcar, não vai doer. Mas a gente sempre pensa, não pode comer queijo, porque tem problema com a proteína, não é com a lactose. Mas come queijo até a boca ficar amarga. Daí o Antônio José diz assim: e daí, ratinho, por uns dias não pode comer queijo? Por uns dias não pode comer queijo. Mas a gente sempre vai fazer isso. Nós sempre vamos ter uma sombrinha, nós sempre vamos ter alguma coisa que nós não queremos que o outro veja. Então, bastidor nós vamos ter. Nós não conseguimos ser 100%, 1000%, 2000% límpido, transparente para o outro. Nós somos, nós vamos ocultar algumas coisas. Por quê? Porque nós nos sentimos com medo de falar, ai, se eu falar isso, será que o meu amor fica comigo? Será que ele vai continuar comigo se souber disso? Então, nós temos segredos. Por quê? Porque o nosso inconsciente vai nos proteger, o nosso cérebro. Então, quando a gente casa-se, nós vendemos um pacote fechado para o nosso companheiro e o nosso companheiro vendeu um pacote fechado para a gente. Depois que a gente casa, a gente abre o pacote. E aí a gente descobre que nem tudo são flores, que nessas flores tem uma serpente vez ou outra oculta, tem um espinhozinho vez ou outra oculto. Mas nós precisamos ser o mais honesto possível com uma pessoa. Eu me lembro a primeira vez que eu fui numa lanchonete com o Toninho, ele pediu um sanduba e eu abri o sanduba e fiquei tirando o recheio e jogando no prato dele. Eu não perguntei se podia fazer isso, porque pela etiqueta não pode, você coloca num cantinho e larga lá. Mas eu tenho o hábito de que se comidas não se joga fora, tal, coisa parecida, eu joguei no prato dele. Ele amou, gente, a ideia. Ele amou. Ah, você não come presunto? Não, não como, não. Aí, a outra vez, vamos comer um cachorro quente? Vamos. Aí, tiro a salsicha do cachorro quente e boto no prato dele. Ele amou. Ele chega hoje no carrinho de cachorro quente e diz assim: um cachorro quente com tudo que tem direito, menos salsicha, e o outro com duas salsichas. Perfeito? Mas então, logo de cara, eu mostrei que tem algumas coisas que eu não como, já logo de cara eu fui honesta. Mas eu falei para ele que eu era sonâmbula. Você tá besta? Claro que não, ele descobriu depois, né? Aí agora ele que fecha a porta, entendeu? Então a gente fala algumas coisas, outras a gente vai esconder o pacotinho fechado. Pacotinho fechado. Então, nós temos que entender isso. Então, o que é um comportamento errante?
Comportamento errante é quando a nossa atitude, quando a nossa forma de pensar e agir agride a outra pessoa, seja por palavras, seja por atitudes, seja por cobranças. Nós vamos agredir a outra pessoa e nós não podemos fazer isso. Como que nós agredimos a outra pessoa? Nós agredimos a outra pessoa quando só a nossa opinião é que vale, quando só a nossa atitude que vale, quando só do nosso jeito é que vale. E quando nós somos incapazes de se colocar na posição do outro. E quando nós não deixamos a outra pessoa escolher alguma coisa. Quando nós tiramos a liberdade da outra pessoa de ser e de agir. Então, nós não podemos fazer isso. Todas as vezes que nós fazemos isto, nós causamos esse constrangimento na outra pessoa. E aí nós aprisionamos esta pessoa e impedimos que esta pessoa consiga se aceitar, se amar, se valorizar. E a pessoa vai vivendo uma vida tão prisioneira, tão presa, que ela se acostuma, porque o nosso cérebro é altamente adaptativo, ela se acostuma àquela situação ruim. Sabe aquela história que todo mundo já deve ter ouvido? Tá ruim com ele, mas acho que é pior sem. Por quê? Porque acostuma-se com ele. E aí não tem a coragem de dizer: pare, você está me ofendendo, você está magoando, você está invadindo o meu livre-arbítrio. E nós precisamos ter esta coragem. Ah, mas eu fiquei 40 anos calado, né, Lia? Então comece a berrar, minha filha, porque os quilômetros, a rodagem está muito longa. Então daqui a pouco está na hora de fazer calibragem, daqui a pouco está na hora de passar para o outro lado da vida. Porque a vida também tem dois lados, lembra? Toda a história tem dois lados e a verdade. A vida também tem dois lados. O lado do físico, o lado que não é físico, e um dia nós vamos descobrir quem é que tem razão nessa questão de como é o outro lado. Então, viu, ó, dois lados, um lado de cada um. Você tá com a comece a berrar. E aí ela começou a berrar. Porque essa história de que o bom cabrito não berra, gente, pelo amor de Deus, isso é coisa. Os fins justificam os meios, é muito antigo lá, hein? É um livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, e a gente não pode pôr essas coisas. O inferno é o outro, é Sartre dizendo que o inferno. Então, vamos tomar cuidado com algumas crenças que nós vamos colocando na nossa vida e que estão ultrapassadas e que nos impede da felicidade. Microfone aberto, pode fazer pergunta. O Antônio está rindo porque ele fala assim, mas ninguém nunca faz pergunta. Eu explico tão bem ou tão que as pessoas nunca fazem. Pode falar, Lia. Tônia, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Você me libertou, sabe, de muita coisa, porque eu tenho traumas assim, tão grandes, que só você mesmo sabe. E esse negócio de você viver assim, escravizada, a pessoa. É como o Antônio explica, ó, a pessoa fica pensando assim: eu não presto para nada, eu sou incompetente, eu sou burra, eu sou tapada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, de tanto a pessoa se ouvir isso, ela acaba acreditando que aquilo é uma verdade, sabe? Sabe o que é você pegar uma coisa horrível, nem vou perder tanto tempo, mas olha, uma coisa horrível. O Jonas com bronquite, pequeno, com falta de ar terrível. Eu precisava, Sônia, ir em 5 bancos primeiro, pagar tal conta em 3, 4 financiadoras, fazer tudo para
depois eu ir levar a criança no médico. Ele era em último caso, entendeu? Vocês ouviram isso? O E eu último caso. achava, Hum, hein? Não, Eu achava normal, isso estava certo. Isso estava certo. Pelo amor de Deus, olha, ainda bem, sabe, Sônia, que nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente precisa se valorizar e acreditar que a gente tem valor e tem competência e tem amigos e tem muitas coisas para se descobrir ainda, porque não é possível a pessoa passar por tudo isso e achar que é normal. Então, ó, todo mundo tem que ter coragem, sabe? E de falar não. Porque o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você dá um não bem redondo e acabou, e chega. Já era. E vai ser feliz. dirigir um carro sem freio, e sem motor de arranque, não podia desligar porque se morresse estava ferrado. Sem Não, limpador, não sem limpador, sem retrovisor, sabe? E muita coisa aí. Você sabe que quando você fez a massagem que eu machuquei o cóccix, eu ia de caminhão para o sítio, Sônia, sem partida, hein? Tinha que dar um tranco no caminhão, hein? Mas são histórias. Qualquer dia a gente faz uma live aí. Mas olha, tem eu história, gente. para É você 45 anos de subjugação. julgação total, sabe? Total. Nossa. Tem mais? Mais alguém quer comentar? Antônio, Jéssica, Ivone. A Sil entrou no finalzinho e saiu. Ela disse que está com a internet ruim. Pia, Ana Laís, Haruko. Nem vou começar a perguntar, porque tem 500 perguntas. Mas você explica muito bem. Eu tô deitadinha aqui. Esse é Você bom. estava falando do chocolate, eu que estou aqui deitadinha com a dor de cabeça. Se eu, Porque eu comi o doce. se eu comer só um pedacinho, Haruko, ele não vai dar enxaqueca, mas se eu comer uma barra maior, ela vai dar enxaqueca, por causa do açúcar, né? Então, É, eu sou disciplinada, né? eu Pode fui um pedacinho. comer um pedacinho, né? Então, Açúcar não, não dá. não dá. Mas a gente faz isso, viu? É gostoso e a gente repete. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Antônio quer fazer? Sônia, Ah, pode fazer. oi, Sônia. Oi, Você Caio. comentou que você vai fazer em breve uma live sobre briga em silêncio, é isso? Briga silenciosa. E Vai nós vamos ser ter que, e nós vamos ter que fazer aqui do que do outro lado? Fazer um curso de linguagem. Não, eu vou explicar o que é uma briga silenciosa. É quando a pessoa te coloca no devido lugar, abre aspas, só com o olhar, né? Então, ainda é dentro do comportamento errante, mas é quando a pessoa é o extremo do extremo. Ô, Praticamente. gente, não vamos ter que fazer estudo de linguagem de Libras. Libras? Não, 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 não. Eu até estou esquecendo Libras. Faz tanto tempo que eu não pratico, É estou mesmo? esquecendo, né? Então, tá, maravilha. Hum. Antônio quer fazer comentário? Deixa eu ver aqui se é uma Fazer pergunta. um breve comentário. É, o Ah, tema abordado você pode deixar que eu vou falar também. Pode falar, Antônio. sobre o quê? Vai falar? Pequenas vinganças no relacionamento. Para eu fazer uma live, eu vou anotar e vou falar também. Ótimo, anota, é um bom tema. Aham. Nesse conflito que você está abordando,
É interessante a posição daquele que submete e aquele que é submetido. Uhum, Gradualmente, nós somos submetidos àquele que tem mais poder, aquele que tem o poder econômico, aquele que controla as finanças. E, em função disso, é aquele que permite você comer, beber, ter roupa, manter um lar. E no conflito, essa relação, essa fragilidade da mulher, do sexo mais colocado como frágil, ela é muito patente desde a própria infância. Isso já mostra ao ver o pai, ao ver o avô, ao ver todo, e tudo isso vai sendo colocado dentro de nós. E o que raramente se percebe é que ela, com essa postura, ela reforça inconscientemente o machismo que ela tanto combate, que ela tanto questiona, que ela tanto discute, que ela tanto quer se livrar. E uma postura como essa, ao pensar, questionar-se se vale a pena entrar no conflito e sofrer uma revanche, uma punição que pode limitar o mínimo que ela já tem, ou falando da mulher, ela, a pessoa, não é a mulher em si, faz com que esse processo de subjugação, subjugado, se torne a cada dia mais intenso, mais forte. Então, o que você estava falando, 40 anos de submissão é algo muito difícil de se romper. E quando se consegue, mesmo assim ainda carrega uma parcela de culpa que não existe, mas admite que tem uma parcela de culpa nessa fissura das relações, né? Então, a minha intenção é só chamar a atenção para essa questão do subjugado e aquele que subjuga. E o comportamento que nós temos, voltando lá àquela questão do pacote fechado aí do irmão, tá? Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. O nosso pacote é mais desconhecido do que conhecido. uhum, isso Muito mesmo. mais, né? Nós somos aquele lacinho que fecha o pacote. É isso que a gente se mostra, todo colorido, todo belo. Tirou a tampa, está ali as letras miúdas, né? Tá? O sonambulismo, as implicâncias, o azedume, está tudo ali dentro, né? Então é nesse sentido que essas lives, quando eu posso participar, eu gosto bastante, que mexem conosco e nós passamos a refletir um pouquinho mais sobre o que eu não conheço de mim mesmo ou de mim mesma, para poder trabalhar isso, não é nem para o outro, é trabalhar para si mesmo. E aí o processo vai acontecendo naturalmente. É isso aí. Muito bom, Antônio. Você falou do elemento feminino na subjugação financeira. A gente tem casos invertidos também, tá? Onde o masculino está na subjugação. É mais raro, menos comum, mas também tem. Quem tem E o poder econômico manda. Pode ser mulher, pode ser homem. o machismo feminino, essa luta da mulher contra o machismo e ela ser machista, eu vou fazer uma live também. Faz um tempo que eu estou tentando fazer uma live sobre isso, mas como é um assunto bastante polêmico, eu tenho que tomar bastante cuidado, mas eu vou trazer isso também de como que a mulher pode, às vezes, ser extremamente machista, ela se posicionar, ela educa filhos machistas. Então há homens machistas, porque quem educou os filhos foram mulheres machistas. Mas é um assunto bastante. Eu estou desenvolvendo de uma maneira que não fira, porque nós não podemos. Eu gosto muito de uma frase que fala isso, né? A gente tem sempre que tomar cuidado com o nosso verbo, principalmente com a comparação, porque o nosso verbo não pode ferir. Então, já aproveitando aí o mesmo tema que estamos falando, quando a pessoa é muito agressiva conosco, quando ela tem um comportamento de imposição e nos humilhando, nos colocando num devido lugar, entre aspas, ali,
que é só na cabeça dela e nós acabamos permitindo. Tem muitas características e muitas nuances o comportamento errante. Ainda vou trazer mais disso, vou falar mais disso. Mas ele costuma ser extremamente desagradável e ele é extremamente comum. Muito, muito, muito comum. Tanto dentro da nossa família como nos nossos relacionamentos interpessoais. Certo? Mas alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, ninguém tem mais nenhuma pergunta, então podemos já nos prepararmos para a próxima semana, para o jantar, quem não jantou, para o descanso, quem já só vai se descansar, né? Uma boa semana a todos, muita paz, muita luz e até a semana que vem, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com este bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!